Alguma vez na sua vida você já se perguntou qual é o número da minha pressão que eu devo procurar o pronto-socorro? Será que uma pressão 16/10 eu já devo procurar o pronto-socorro, já que minha pressão está alta? Seria 18/11? Qual é o número? Ficou curioso? Continue assistindo o vídeo que depois da vinheta eu vou lhe falar logo, rapidinho, rápido, rasteiro esse número, mas claro, depois eu vou explicar. Então, para aqueles apressadinhos que querem logo saber a resposta, o número, vamos dizer assim, o número mágico para você ter que procurar o pronto-socorro seria uma pressão acima de 18/12. Ou 18 ou 12. Uma dessas duas elevadas você já deve procurar o pronto-socorro. Mas para aqueles que querem saber maiores detalhes, vale a pena continuar o vídeo, porque tem os detalhes que podem fazer toda a diferença. Mas antes de falar dos detalhes, primeiro deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Senta que lá vem a história. Eu resolvi fazer esse vídeo porque o que aconteceu? Domingo à noite, uma amiga minha manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, falando que a mãe dela estava com uma pressão de 16/7. E aí ela ficou preocupada. Meu Deus do céu, 16/7 é uma pressão alta. Já é uma mãe que é cardiopata, já foi revascularizada. E agora? Eu devo procurar o pronto-socorro? E ela coloca lá que justamente ela teve uma crise de ansiedade. Aí o que aconteceu? Ela estava ansiosa, ela foi verificar a pressão deu alta. Aí quando ela viu a pressão alta, ela ficou mais ansiosa ainda. Aí a pressão dela começou a subir, começou a disparar a partir daí. E aí acharam por bem ir pronto-socorro, porque realmente a pressão dela começou a subir bastante. Mas veja só, se a gente for levar em consideração o que eu acabei de falar, não havia necessidade de pronto-socorro. Porque a pressão dela ainda não chegou, ainda não tinha ultrapassado nem o 18 e nem o 12. Poderia muito bem fazer o tratamento em casa e veja só, ela coloca no texto justamente que ela teve uma crise de ansiedade. Ora, se era uma crise de ansiedade, o que a gente faz? Primeira coisa, trata a ansiedade, porque tratando a causa, o problema será resolvido. Aí muitos vão perguntar assim, mas doutor Cota, uma pressão de 17/10 não é preocupante? Não corre risco de ter um AVC? Veja só, não é uma coisa tão simples assim, tá? Na medicina não existe, não é 2 mais 2 nunca vai ser igual a 4, não é assim que funciona. Mas o que a gente sabe é que a partir do 18/12, o nosso organismo começa a perder a capacidade da autorregulação. Mas como assim? Eu já falei em outros vídeos que o nosso organismo tem essa capacidade de autorregular. Então, quando a nossa pressão sobe muito, ele ativa alguns sistemas para poder baixar essa pressão. Assim como a pressão, quando ela estiver baixa, existe um mecanismo para fazer subir a pressão. E isso é o nosso sistema de autorregulação. As nossas artérias elas podem contrair ou relaxar. Imagine a seguinte situação, você está lá com uma mangueira, você está regando lá o seu jardim, aí o que você faz para a mangueira, para a água alcançar um ponto mais distante? Você aperta a ponta da mangueira. O que você está fazendo? Você está aumentando a pressão da mangueira e com isso a água ela ganha maior velocidade, ela consegue mais distante. É exatamente isso que acontece no nosso corpo. Quando o nosso corpo precisa baixar a pressão, o que ele faz? A artéria, ela dilata. Quando precisa aumentar a pressão, a artéria, ela contrai. Vai ficar mais fácil vocês entenderem nesse gráfico que eu vou mostrar aí para vocês. Esse aqui é o gráfico para vocês poderem entender, então dá uma olhada só. Bem, aqui nós temos uma pressão de 50. Quando a pressão média, isso aqui não é a pressão sistólica nem diastólica, tá, gente? É a pressão média. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a pressão média para vocês. Quando essa pressão média ela está abaixo de 50, vocês estão vendo que a artéria ela contrai, ela está bem contraída, a pressão muito baixa ela está contraída. Para quê? Para aumentar o fluxo de sangue do cérebro. À medida que a pressão vai subindo do 0 para 50, a artéria ela vai dilatando. Para quê? Para aumentar o fluxo de sangue para o cérebro. A partir da pressão 50, vocês estão vendo que da pressão 50 até a pressão média de 150, vocês estão vendo que existe um platô da pressão. Por quê? Essa pressão média ela não varia, porque nós temos um sistema de regulação. Nós estamos vendo aqui o diâmetro da artéria, ela pode diminuir. Para quê? Para diminuir o fluxo de sangue para o cérebro, diminuir a quantidade de sangue que chega no cérebro. Só que chega um certo ponto, aqui no exemplo aqui, a partir da pressão 150, que o organismo não tem mais essa capacidade da autorregulação. E aí o que acontece? A pressão começa a subir muito rápido.
Por mais que o cérebro agora tente dilatar para poder acomodar aquele sangue, não consegue. E aí o que vai acontecer? Aumento do fluxo sanguíneo cerebral. E aí o que acontece se aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro? Aumenta muito a quantidade do sangue. Ele pode começar a inchar, ele demaciar e começa a aparecer uma situação que a gente chama de encefalopatia hipertensiva. A pressão no cérebro é tão grande que vamos dizer que ele começa a acumular líquido. E isso aí é danoso, isso é prejudicial e isso aí realmente é uma urgência na medicina. E tem que ser tomada uma atitude rápida porque isso aí coloca em risco a vida do paciente. Mas veja que uma pressão, vamos pegar o exemplo lá da mãe da minha amiga, uma pressão de 16/7, o sistema de autorregulação não está funcionando. Né? Teria que abaixar a pressão, não de forma ligeira. Mas daria para esperar, não haveria necessidade de sair correndo para o hospital. Está alta? Tá, mas não a ponto de ter que sair correndo para o hospital. Mas aí tem aquelas pessoas que falam assim, tá doutor, mas então eu só vou para o hospital agora quando tem a pressão 18/12. Se minha pressão estiver dando 17/11, eu não tenho que ir para o socorro, não é isso? Não, não é assim. Eu já falei que na medicina nem tudo que é 2 mais 2 é igual a 4. Existem situações em que mesmo com uma pressão que não seja tão elevada assim, pode colocar em risco a vida do paciente. Principalmente naqueles pacientes que não são hipertensos. Porque o paciente que ele é hipertenso, ele tem uma capacidade de autorregulação melhor do que aquele paciente que não é hipertenso. Vamos dizer assim, o organismo dele já está acostumado com a pressão alta, então ele acaba aceitando pressões um pouco maiores. Deixa eu mostrar aqui de novo no gráfico para vocês poderem entender essa diferença do paciente que é normotenso, que está tendo um pico de pressão, e aquele paciente que é hipertenso, que está tendo um pico de pressão. Essa linha aqui contínua é a linha da pressão num paciente que é normal, o normotenso. Vocês vejam que, pegando aquele gráfico, né, a pressão sobe, existe um mecanismo de autorregulação e depois ela sobe de novo. Veja que essa subida é muito mais precoce no paciente que é normotenso, diferente do paciente que já é um hipertenso crônico. Veja que essa hipertensão crônica, a pressão só vai depender da autorregulação com pressões bem maiores. Então existem situações que, mesmo uma pressão mais baixa, tem que procurar o pronto-socorro. Situações que isso aí pode acontecer. Um exemplo clássico, que eu acho que provavelmente você já ouviu falar, pré-eclâmpsia. O que acontece? Aquela gestante nunca teve pressão alta, e aí durante a gravidez, num período muito curto, a pressão dela começa a subir, colocando em risco a vida do bebê e da mãe. Esse é um caso que ela tem que procurar o pronto-socorro, mesmo com pressão que não seja tão alta assim. Outra situação, paciente que tem problema renal, evolui com uma situação que a gente chama de glomerulonefrite, é uma doença no rim que faz com que a pressão também suba de forma muito rápida. Então é aquele paciente que não é hipertenso, o organismo dele não teve essa capacidade de se adaptar a essa pressão alta, então mesmo com valores menores do que 18/12, ele já começa a ter complicação, já pode ter, por exemplo, uma encefalopatia hipertensiva que eu falei para vocês. Pode ter lesão que a gente fala de órgão-alvo, pode começar a perder a visão, levar ao infarto, AVC. Então, pessoas que não são hipertensas e começam a ter pressão alta, esse paciente tem que ser valores menores mesmo para procurar o pronto-socorro. Agora, aquele paciente já é hipertenso, a pressão dele sobe, entenda que seu organismo de autorregulação ele já tem uma capacidade para aceitar valores um pouco maiores. Então, voltando lá no comecinho do vídeo, né, o número mágico, vamos dizer assim, para procurar o pronto-socorro 18/12, não é tão bem assim. Há casos e casos. Veja que no paciente hipertenso a gente pode aceitar, às vezes, até uma pressão um pouquinho maior, e no paciente que não é hipertenso, uma pressão um pouco menor. Não existe, na verdade, no fundo, existe um número mágico. E aí a gente vai levar em consideração, principalmente, os sintomas. É aí que está, eu acho que, o X da questão. É mesmo, é? É mesmo? Porque o paciente que tenha uma pressão, por exemplo, de 18/12, mas não está sentindo nada, ele pode procurar o pronto-socorro? Pode e até deve. Mas nesse caso, ele não vai ser tratado de uma forma tão agressiva. Na hora que chega no pronto-socorro, o médico que está lá, ele vai dividir os pacientes em 3 categorias. Primeira categoria, a emergência hipertensiva. A emergência hipertensiva é aquele paciente que está com risco
de lesão de órgão-alvo, já está com lesão de órgão-alvo, o negócio está ali iminente, ele está com sintomas, então o médico sabe que esse é um paciente que tem que ser tratado de forma mais agressiva. É aquele paciente que vai para medicação injetável, é o paciente que vai ganhar uma UTI, que vai ficar internado. Agora, existe a urgência. É aquele paciente que está com a pressão alta, chegou lá com pressão, tipo assim, situação dessa. Está tendo uma campanha em algum lugar, verifico lá a pressão e olha a pressão da pessoa lá. Ih, tua pressão deu 20/12, corre agora, vai lá para o pronto-socorro, vai lá para a UPA, para o SPA. Aí o paciente chega lá, olha, gente, eu venho aqui porque minha pressão está alta, mas assim, eu estou bem, não estou sentindo nada. Esse paciente, o médico não tem que ter tanta pressa. O que ele vai fazer? Vai usar o famoso captopril, né? E não use captopril sublingual. Já fiz um vídeo sobre isso. Mas doutor, todo mundo manda colocar o captopril embaixo da língua. Não, não coloque captopril embaixo da língua. Quando colocarem captopril embaixo da sua língua, você pega e engole. Mas doutor, não é mais rápido o efeito? Não, não é. Tá? Você coloca o captopril embaixo da língua, vai acabar formando uma úlcera e o efeito é o mesmo que engolir. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí, eu vou colocar aí, vou deixar aqui no card se você quiser depois acessar, eu falo um pouco sobre o captopril, tá? Então colocou o captopril embaixo da língua, engole logo. E existe a pseudocrise hipertensiva. Qual é a diferença? É que nessa existe uma causa. Alguma coisa fez com que a pressão dele subisse. Vou dar aqui 2 exemplos meus. Por volta de 20 anos de idade, eu tive uma discussão em casa. Veja, eu estou com 46 anos e não sou hipertenso. Com 20 anos, então, aí que eu não era mesmo. E aí, depois dessa discussão, minha pressão deu 30/17. Deu muita dor na cabeça. Só que aí não era uma pseudocrise. Apesar de ter tido uma causa, que foi a ansiedade, a minha cabeça doeu tanto que eu estava sob risco de ter um AVC. Então, nesse caso, eu sei fazer medicação mesmo injetável, baixar a minha pressão, mas apesar de ser uma emergência hipertensiva, mas foi devido a uma causa bem conhecida de todos, vários que estão ouvindo aqui o vídeo. Quem nunca viu aqui histórias, quem sabe até você, não seja seu caso, que foi pronto-socorro com a pressão alta por conta de uma crise de ansiedade, um estresse que teve no trabalho, uma discussão que teve na família. E a outra situação que aconteceu comigo foi, eu estava no aniversário de 15 anos da minha sobrinha, e aí sabe como é, né? Aniversário de 15 anos a gente não mede esforço não, a gente come pra valer mesmo. E nesse dia eu comi mesmo pra caramba, aí começou a doer meu estômago, começou a doer. Aí eu sei que chegou uma hora que eu não suportei, eu falei com meu pai, bora pro hospital, aí chegou lá, foi examinado, eu estava com pedra na vesícula. Foi quando eu descobri que eu tinha pedra na vesícula, eu estava com uma crise. E aí, na hora que, claro, chega no pronto-socorro, a primeira coisa que eles vão logo fazer é verificar a pressão, verificar a temperatura, verificar pulso, e viram lá, minha pressão estava dando 19/9. Fizeram remédio da pressão? Não fizeram remédio da pressão. Apenas fizeram um buscopama de pirona. Aí o que aconteceu? Uma hora depois, minha dor passou e minha pressão deu 13/8. Precisava de remédio da pressão? Não, porque a causa da minha pressão era a dor. Então, se a causa do aumento da sua pressão for uma crise de ansiedade, vai ter que tomar um ansiolítico. Se for dor, vai ter que tomar um analgésico. Se a sua causa for uma infecção, tem que tratar a infecção. Febre também pode subir a pressão. Então, veja só, tem que procurar sempre a causa. Normalmente existe uma causa para o seu problema. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, fazendo o resumo aqui da história para vocês, o valor que você deve procurar o pronto-socorro acima de 18/12, ou tanto faz acima de 18 ou acima do 12. Eu lembrei agora que eu não falei da pressão média, tá? Mas é outro assunto, eu acho que já vai começar a complicar vocês. Rapidamente aqui, pressão média você pega a pressão sistólica, soma com 2 vezes a pressão diastólica e divide por 3. Mas esse é um assunto que eu vou deixar para outro vídeo para falar para vocês, eu acho que aqui não é a parte mais importante. Mas vocês tenham em mente a pressão acima de 18/12, tem que procurar um pronto-socorro. Se for um paciente que não é hipertenso, mesmo valores menores do que esse, já vale a pena procurar um pronto-socorro. Saber que o paciente que ele já é hipertenso, ele tolera pressões um pouco maiores devido a esse sistema de autorregulação. Colocando aqui em prática, me veio agora uma imagem aqui na minha cabeça, para vocês poderem entender. Imagina uma cidade, né? Toda a cidade tem um sistema de drenagem das águas da chuva, e aí quando chove, o sistema de drenagem dá conta. Mas chega um certo ponto que a chuva é tão grande, que o sistema de drenagem não dá conta. Aí o que acontece? Começa a alagar.
É exatamente isso que acontece com o seu cérebro. Se a pressão, se o volume de sangue e a pressão for tão grande no seu cérebro a ponto do sistema de drenagem dele não der conta, ele começa a encharcar. E aí começa a vir os problemas, tanto no cérebro como visual e outros lugares. E um dado super importante, está com a pressão alta, está com sintoma, é melhor procurar uma unidade de atendimento de urgência e emergência. Porque você, provavelmente que está assistindo aqui, não tem o discernimento para conseguir descobrir se esse sintoma, por exemplo, é só de uma ansiedade que está provocando isso em você, de repente você começa a sentir dor no peito, mas essa dor no peito é mais da sua preocupação por ter visto aquele valor, ou se essa dor no seu peito realmente já pode ser uma angina, já pode ser ali um infarto. Então, na dúvida, procure o pronto-socorro, é a melhor coisa. Ela vai ter um médico lá preparado para poder fazer essa diferença. Isso aí é o feijão com arroz. Todo dia eles fazem isso aí de forma rotineira. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, já sabe, né? Se gostou, não esquece de curtir aí o vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, talvez isso aqui ajude a tirar uma dúvida de uma pessoa, assim como eu consegui ajudar aquela minha amiga, né, a mãe da minha amiga. Tem muita gente que não consegue ter acesso fácil ao médico, e talvez essas informações possam ajudar naquela hora do desespero. Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe você, toda a sua família, com muita saúde e paz. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.